Quando a gente olha para o Rio de Janeiro, o que vem à mente? Praia, futebol, gente feliz e, claro, ele. Lá no alto do Morro do Corcovado, de braços abertos, está o Cristo Redentor. É mais que uma estátua. É um abraço que o Brasil dá no mundo inteiro. É um símbolo que está no coração de cada brasileiro, não importa a religião. Ele representa a nossa capacidade de sonhar alto, de construir coisas incríveis. Ver o Cristo lá de baixo, ou ter a sorte de subir até seus pés, é uma emoção que não dá para explicar direito. É uma energia que contagia, uma sensação de paz e de pertencimento. É o nosso cartão postal, a imagem que roda o planeta e diz: "Bem-vindo ao Brasil!" Mas você sabia que essa ideia é bem antiga? Pois é. A história começou muito antes, lá no século XIX. Um padre francês, chamado Pierre-Marie Boss, olhou para o Corcovado e pensou: que lugar incrível para uma homenagem à fé! Ele sonhava com um monumento religioso ali, abençoando a cidade. A ideia era poderosa, mas ficou guardada por um bom tempo, esperando o momento certo para florescer. Era um sonho que parecia distante, quase impossível. Mas as grandes ideias são assim mesmo, né? Elas nascem de um olhar, de uma inspiração, e ficam ali, esperando a hora de virar realidade e transformar a vida de todo mundo. Com o tempo, a semente plantada por aquele padre começou a germinar. Perto de 1922, o Brasil ia comemorar 100 anos de independência. Que momento! O país estava cheio de orgulho, querendo mostrar sua força, sua identidade. Foi aí que um grupo de católicos retomou o projeto. Eles pensaram: vamos construir um monumento que seja a cara do Brasil. A ideia não era apenas religiosa, mas também um ato de patriotismo, uma forma de celebrar a nação. Eles queriam que o mundo olhasse para o Brasil e visse um povo unido, com fé e esperança no futuro. O Cristo Redentor nascia, então, do desejo de unir o sagrado e o nacional. O projeto inicial, minha gente, era um pouco diferente. O primeiro desenho mostrava Cristo segurando uma cruz em uma mão e um globo terrestre na outra. Tinha até um nome: Cristo do Globo. Mas a galera achou que não era bem isso. O povo queria algo que transmitisse acolhimento, um símbolo de paz. Foi aí que o artista Carlos Oswald teve uma ideia genial. Ele desenhou a estátua com os braços abertos, formando uma grande cruz com o próprio corpo. Era a imagem perfeita. Um gesto de boas-vindas, um abraço que alcançaria todos, de perto e de longe. Era a personificação do amor e da hospitalidade do povo brasileiro. E assim, o projeto final estava definido, pronto para se tornar o gigante que a gente ama. Agora, imagina só o desafio: construir uma estátua gigante, com 38 metros de altura, no topo de uma montanha de 710 metros. Isso em uma época sem os superguindastes e a tecnologia que temos hoje. Era uma missão quase maluca. Mas o engenheiro Heitor da Silva Costa, que liderou esse projeto incrível, não se intimidou. Ele e sua equipe eram pura criatividade e coragem. A construção foi um verdadeiro quebra-cabeça gigante. As peças do Cristo foram feitas na França, pelo escultor franco-polonês Paul Landowski. Ele moldou a cabeça e as mãos em tamanho real. O resto foi feito em pedaços menores, que viajaram de navio até o Brasil. A estrutura interna do monumento é de concreto armado, uma verdadeira obra de engenharia para a época. Mas a parte de fora, o que dá aquele brilho especial, é feita de um material muito nosso, a pedra-sabão. A escolha foi genial. A pedra-sabão é resistente ao tempo, aguenta sol e chuva, e ainda é fácil de esculpir. Milhares de pequenos triângulos de pedra-sabão foram cortados e colados à mão sobre a estrutura, como um grande mosaico. Voluntárias, senhoras da sociedade carioca, se reuniram para colar as pedras em telas de tecido. Muitas delas escreveram nomes e preces no verso das pedrinhas. Imagina que emoção, saber que tem uma prece sua lá no peito do Cristo. Para levar todo esse material lá para cima, eles usaram o trem do Corcovado. O mesmo trenzinho que hoje leva os turistas já trabalhava duro naquela época, subindo com cimento, aço e as peças da estátua. Foi uma logística impressionante, uma dança de homens e máquinas no topo da montanha.
Os operários trabalhavam em andaimes altíssimos, com o vento batendo forte, o sol na cabeça, mas com uma determinação gigante. Eles sabiam que não estavam apenas construindo uma estátua. Estavam erguendo um sonho, um símbolo que ficaria para sempre na história do nosso país. Era um trabalho duro, perigoso, mas feito com muita paixão. O mais incrível de tudo, durante os quase 10 anos de construção, não houve um único acidente de trabalho fatal. Isso é um verdadeiro milagre. Um testemunho do cuidado e da competência de todos os envolvidos. Era uma equipe formada por engenheiros, arquitetos, artistas e operários que deram o seu melhor. Eles uniram conhecimento técnico com sensibilidade artística, força com delicadeza. O Cristo Redentor não é apenas uma obra de arte, é um monumento ao trabalho, à engenhosidade e à fé do ser humano. É a prova de que, quando a gente se une por um objetivo nobre, não há montanha alta demais que não possamos escalar. Chegou o grande dia, 12 de outubro de 1931, dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Que data simbólica! O Rio de Janeiro parou para ver a inauguração do seu novo gigante. A cidade estava em festa, uma expectativa no ar que dava para sentir. A cerimônia foi um evento nacional, com a presença de autoridades e uma multidão emocionada. A grande novidade da noite seria a iluminação. E aqui entra uma história fantástica. O plano era que o cientista italiano Guglielmo Marconi, o inventor do rádio, acionasse as luzes diretamente de seu iate em Nápoles, na Itália. Ele enviaria um sinal de rádio que cruzaria o oceano e acenderia o Cristo. Pensa na tecnologia. Era a modernidade chegando com tudo, conectando o Brasil ao mundo de uma forma nunca vista antes. A ideia de Marconi era a cereja do bolo, um toque de mágica para um momento já histórico. A imprensa da época falava disso sem parar. Era o futuro acontecendo ali, ao vivo. O sinal de rádio viajaria milhares de quilômetros para dar a primeira luz ao monumento. Era a ciência e a fé caminhando juntas, iluminando a cidade maravilhosa. O Cristo Redentor já nascia tecnológico, inovador, mostrando que o Brasil estava antenado com as novidades do mundo. A expectativa era enorme, todos de olhos grudados no Corcovado, esperando o momento mágico. Porém, nem tudo saiu como o planejado. O mau tempo na Itália atrapalhou a transmissão do sinal de Marconi. Que coisa, né? Mas brasileiro não desiste nunca. A equipe no Rio tinha um plano B, claro. A iluminação foi acionada manualmente, aqui mesmo do Brasil. E quando as luzes se acenderam pela primeira vez, revelando a estátua imponente contra o céu escuro, foi um momento de tirar o fôlego. A multidão foi ao delírio. O Cristo Redentor finalmente abraçava o Rio de Janeiro, iluminado, majestoso. Foi uma cena que ficou gravada para sempre na memória da cidade e do país. A falha técnica não diminuiu em nada a grandiosidade do momento. Desde aquele dia, o Cristo Redentor se tornou parte da paisagem e da alma carioca. Ele virou ponto de encontro, cenário para fotos, lugar de peregrinação e, claro, um dos maiores pontos turísticos do mundo. A inauguração marcou o início de uma nova era para o turismo no Rio. Pessoas do mundo todo começaram a vir para ver de perto essa maravilha da engenharia e da arte. O impacto foi imediato e duradouro. O Cristo não era mais apenas uma estátua, era um convite. Um convite para conhecer o Rio, para sentir a energia do Brasil, para receber aquele abraço que só ele sabe dar. E esse convite continua de pé, todos os dias. Você pensa que conhece o Cristo, né? Mas ele é cheio de segredos. Por exemplo, você sabia que ele é a maior estátua em estilo Art Deco do mundo? Isso mesmo! Aquele estilo geométrico, elegante, que estava na moda nos anos 20 e 30, está presente em cada linha do monumento. É uma obra de arte reconhecida mundialmente. E por dentro, ele não é maciço. Existe uma escadaria estreita que leva do pé da estátua até a cabeça. É por ali que as equipes de manutenção sobem para fazer reparos. Imagina só a vista lá de cima, saindo por uma abertura no topo da cabeça do Cristo. É um privilégio para poucos.
Manter um gigante desses em pé não é tarefa fácil. Ele está exposto a ventos fortes, chuvas, poluição e até raios. Aliás, o Cristo é atingido por raios várias vezes por ano. Por isso, ele tem um sistema de para-raios supermoderno, que vai da cabeça até os braços. Mesmo assim, às vezes acontecem danos. Em 2014, um raio quebrou a ponta de um dos dedos da mão direita. A restauração foi um trabalho minucioso, quase uma cirurgia. A equipe usou as mesmas pedras-sabão da construção original que estavam guardadas para garantir que ficasse perfeito. É um cuidado constante para que o nosso símbolo continue sempre lindo e imponente. Infelizmente, nem tudo são flores. O Cristo já foi alvo de vandalismo. Em 2010, picharam a estátua durante uma reforma. Foi um choque para todo o país. Como alguém tem coragem de fazer isso com o nosso maior símbolo? A resposta da cidade foi rápida e a limpeza foi feita imediatamente. Esse episódio triste serviu para aumentar ainda mais a segurança e o carinho que o povo tem pelo monumento. Ele é um patrimônio de todos nós, e cuidar dele é um dever. É como cuidar da nossa própria casa, do nosso coração. O Cristo é um gigante, mas é frágil, e precisa do nosso respeito e proteção. E tem mais uma curiosidade que muita gente não sabe. Do chão, de vários pontos do rio, a gente consegue ver o Cristo. Mas você já reparou que, de quase todos os ângulos, parece que ele está olhando na sua direção? É um efeito incrível, quase mágico. Seja na zona sul, na zona norte ou no centro, a sensação é de que aquele olhar e aquele abraço são para você. É uma conexão pessoal, íntima. Em 2007, essa maravilha foi eleita, por votação popular mundial, uma das 7 novas maravilhas do mundo. Um reconhecimento mais do que justo, que colocou o nosso Cristo no panteão dos maiores monumentos já criados pela humanidade. Que orgulho! O Cristo Redentor é tão icônico que virou estrela de cinema. Ele já apareceu em dezenas de filmes, de produções brasileiras a blockbusters de Hollywood. Quem não se lembra daquela cena espetacular no filme 2012, em que a estátua é destruída por uma onda gigante? Foi de arrepiar. Claro que a gente não gosta de ver nosso Cristo sendo maltratado, mas isso só mostra a força que ele tem como símbolo global. Quando um diretor quer mostrar que algo de proporções mundiais está acontecendo, ele coloca o Cristo na cena. Ele já apareceu em filmes de James Bond, na saga Velozes e Furiosos, e até em animações como Rio. Ele é pop, é cult, é uma celebridade. Mas a importância do Cristo vai muito além da cultura pop. Ele é um farol espiritual. Embora seja um símbolo católico, sua mensagem de paz e braços abertos é universal. Pessoas de todas as crenças, e até mesmo aquelas que não têm religião, se sentem tocadas pela sua presença. Subir o Corcovado é uma experiência que mexe com a gente. É um momento de reflexão, de conexão com algo maior. É impossível ficar indiferente àquela vista, com a cidade maravilhosa aos seus pés e a imagem do Cristo te acolhendo. É um lugar que inspira gratidão, esperança e um sentimento profundo de paz interior, que cada um interpreta à sua maneira. Ele representa a capacidade humana de superar desafios e de criar beleza. É um lembrete constante de que mesmo diante das dificuldades, podemos construir coisas que inspiram e unem as pessoas. O Cristo é um ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o divino e o humano. Para muitos, é um lugar de peregrinação, onde fazem promessas, agradecem por graças alcançadas e renovam a fé. Para outros, é um lugar para admirar a genialidade da engenharia e da arte. E para todos, sem exceção, é um lugar que nos faz sentir pequenos diante da imensidão do mundo, mas ao mesmo tempo, parte de algo grandioso. Essa força simbólica faz do Cristo um embaixador silencioso do Brasil. Ele não precisa de palavras para comunicar sua mensagem. Seu gesto é suficiente. O abraço que ele oferece ao Rio de Janeiro se estende a todos que o visitam, seja pessoalmente ou através de uma imagem. Ele representa o melhor do espírito brasileiro, a hospitalidade, a alegria, a fé e a resiliência. Em um mundo muitas vezes dividido, o Cristo Redentor se ergue como um apelo à união e à fraternidade. Ele nos lembra que, no fundo,
somos todos parte da mesma família humana e que um gesto de acolhimento pode fazer toda a diferença. Nos dias de hoje, o Cristo continua mais atual do que nunca. Ele virou digital. Tem perfil nas redes sociais, é hashtag em milhões de fotos e estrela de incontáveis selfies. É a prova de que um símbolo clássico pode se reinventar e continuar dialogando com as novas gerações. E ele não fica parado no tempo, não. Em datas especiais, sua iluminação muda de cor para apoiar causas importantes. Ele já ficou rosa no Outubro Rosa, azul no Novembro Azul, verde e amarelo na Copa do Mundo, e com as cores do arco-íris para celebrar a diversidade. Ele usa sua visibilidade para passar mensagens de conscientização, solidariedade e amor. Essa capacidade de se transformar em uma tela para mensagens importantes mostra como o Cristo está vivo no coração da cidade e do país. Ele não é apenas uma estátua de pedra, mas um organismo pulsante, que reflete as alegrias, as lutas e as esperanças do nosso povo. Quando o mundo passou pela pandemia, ele foi iluminado com as bandeiras de vários países e com a palavra esperança. Foi um gesto poderoso, um abraço virtual em um momento em que o abraço real não era possível. Ele se tornou um farol, lembrando a todos que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da união e da fé continua a brilhar. E é essa a grande mensagem que o Cristo Redentor nos deixa. Uma mensagem de esperança, de fé e de superação. Ele nos mostra que sonhos, por mais altos que pareçam, podem se tornar realidade com trabalho, união e criatividade. Ele nos inspira a olhar para o alto, a não desistir diante dos obstáculos. A história de sua construção, o trabalho de cada pessoa que colocou uma pedrinha ali, nos ensina sobre o poder do coletivo. Ninguém constrói nada grandioso sozinho. É a união de talentos, de esforços e de corações que ergue os verdadeiros monumentos. Então, que a gente possa se inspirar no Cristo Redentor todos os dias. Que a gente possa ter os braços abertos para acolher o próximo, como ele acolhe a cidade. Que a gente possa ser um farol de esperança na vida de alguém. Cada um de nós, minha gente, pode ser um símbolo positivo em nossa comunidade, em nossa família, em nosso trabalho. Não precisa construir uma estátua gigante. Um gesto de carinho, uma palavra de apoio, uma atitude de respeito. Isso já é construir um mundo melhor. Que a gente leve esse abraço do Cristo no coração e o espalhe por aí. O Brasil e o mundo agradecem.